Olá, eu sou a Lu e hoje é a quarta aula da Semaninha Natalina 2022. O texto que eu escolhi está em Gálatas 5, versículo 14. Diz assim: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus veio ao mundo para nos ensinar o amor. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Este aqui nós vamos começar pelo fundo. Olha só, eu peguei um pincel número 14, coloquei ele dentro da água e ele saiu assim, ó, com uma gotinha de água. Eu vou pegar uma pincelada de azul cobalto, eu vou diluir. Você pode fazer isso também, ao invés da água, você pode usar o diluente. Ó, tirei bem o excesso, tá vendo? Eu tô torcendo o pincel. E agora, com esse azul cobalto, eu vou fazer aqui, ó, toda a volta. Mas eu não vou fazer inteiro, assim, aquele halo em volta. Eu só vou colocar aqui, ó, nos cantinhos. Coloco bem no cantinho e venho sumindo. Mais um pouquinho pro outro lado, sempre pegando aqui, nunca pegando ali. Vou levando para fora, à medida que vai saindo, o pincel vai ficando limpo e a tinta vai ficando clarinha, olha só. Se precisar, aqui ó, nos cantinhos, assim como esse aqui, você pode até usar um pincel menor. Ó, vem sumindo, sem aquela necessidade de fazer uma cobertura toda a volta. Aqui em cima eu vou passar só o pincel assim, ó, limpinho. Só com um pouquinho de tinta. O bom mesmo disso aqui é umedecer todo o pano. Mas eu vou fazer sem umedecer esse daqui, porque tem gente que tem muito medo de colocar água. E aqui, ó, só vou limpar o pincel bem de leve. Não vou colocar tinta muito forte. Viu que eu nem peguei mais tinta ali, estou pegando só esse pouquinho. Pincel acabou aqui, ó, praticamente limpo. Nem é preciso fazer o contorno aqui do restante ali em volta da folha. Agora eu vou pegar um pouquinho no mesmo pincel do verde soft. Limpei o pincel. Ó, carrego um pouquinho, tiro o excesso e eu vou colocar algumas manchinhas saindo para fora, aqui ó, dentro do espaço. O verde soft, ele vai dar uma amareladinha de leve nesse azul. Vai fazer algumas manchinhas, só para não ficar aquele fundo muito azul, muito fortão. Tá vendo? Olha só, aqui tava bem forte. Sem muita tinta, tá? Só um pouquinho. Pronto. Todo o fundo feito. Agora nós vamos fazer as folhas. Para as folhas, eu vou usar ainda o azul cobalto. Olha, aqui tá o centro da folha. Aqui, aquela ranhura que eu sempre deixo. Então, pro lado onde tem aquela ranhura, você vai puxar esse azul cobalto. Aí depois você vem aqui, ó, do outro lado. E onde tem essa ponta, você vai fazer assim uma puxada para dentro.
Olha, eu tô usando aquele azul que eu tinha aqui ainda, que eu usei para fazer o fundo. Agora eu vou preencher o restante com o verde pistache. Lembrando que é apenas uma sugestão, tá? Você não precisa usar essas cores, mas eu vou fazer, você vai ver, se você gostar, você também pode fazer. Se não, você pode fazer a folha das cores que você é mais acostumado. Mas se quiser experimentar, olha, eu terminei de preencher, você viu que o azul já meio que deu uma sumida. Agora eu vou usar o verde soft no lugar onde tem o verde pistache. Aqui o verde soft é a luz. E a luz, ela nunca vai ocupar o mesmo lugar que a sombra. Então, você não vai colocar esse verde pistache em cima do azul forte. Olha aí. Agora, essa aqui, que ficou só metade, eu vou colocar o azul aqui, ó. E vou puxar pra dentro. Só quebrando essa linha, não deixa essa linha assim rígida dos dois lados. Um dos lados se dá uma quebrada nela. E agora, preencho com o verde pistache. A tinta tem que estar úmida, porque senão você não vai conseguir esse efeito, essa mistura. Agora, um pouquinho do verde soft e eu vou colocar aqui, ó, nas pontas, puxando para dentro. Olha que legal esse efeito. Deixe esse arranhado. Para fazer o acabamento dessa folha, eu vou usar o verde pinheiro. E com esse verde pinheiro, olha o que eu vou fazer. Algumas ranhuras. Posso até passar no meio de novo. E agora aqui, ó, isso eu gosto muito de fazer. Bater o pincel lá fora e puxar para dentro. Isso faz espinhos. E essa folha, ela é cheia de espinhos. Ela tem pontas assim que parecem espinhos. Aqui também. Não é preciso contornar inteiro, assim, não precisa chegar do outro lado. Você dando uma pincelada assim, ó, já é suficiente. E aqui, assim, ó. Aí. Os cabinhos, eu vou fazer com o sépia. Aqui eu tenho um risquinho, ó, ele vem aqui, o cabinho da folha. Aqui eu tenho o cabinho dessa frutinha. Ó, não é uma coisa muito... É feito com pincel zero, sim, mas não precisa ser muito fininho, pelo contrário. Pode deixar ele um pouquinho mais grossinho. Aqui eu vou chegar com o verde. Assim, o cabinho da folha. Bom, agora a folha você já sabe fazer. Eu vou te ensinar a fazer essa bolinha. Essa bolinha eu vou preencher de púrpura. Vou preencher as duas já. O risco vai aparecer. Se você olhar no teu risco, você vai ver que uma tá por cima da outra. E é nesse lugar que você vai dar uma pinceladinha de branco. Pincel número 2 eu tô usando. E aqui, essa ficou por cima daquela. Então, eu vou dar uma pinceladinha de branco exatamente aqui, ó. Essa pinceladinha, ela vai ficar assim, mas não uma meia lua. Desse lado, você vai dar uma disfarçada. Viu? Ficou bem branquinho aqui e aqui foi sumindo. Esta que ficou por trás, também eu vou dar uma pinceladinha de branco. Ela não tá na frente de ninguém, mas, ó, é só pra dar uma clareada de um lado. E não vale deixar reto, tá? Você tem que terminar arredondado. E depois, ó, nem precisa fazer muito acabamento ali. Um pontinho de luz eu vou colocar aqui
e vou colocar aqui. Agora, eu vou terminar as folhinhas que estão do outro lado e as 3 bolinhas. Pronto, terminei aqui as folhinhas. Perceba que aqui, ó, dei uma pincelada bem boa de verde soft para fazer uma luz, porque essa folha tá por cima. E aqui, as 3, eu coloquei o branco separando uma da outra. Agora, nós vamos fazer o laço. E para isso, eu vou preencher totalmente, todinho o laço com vermelho vivo. Agora que eu preenchi, eu vou usar o verde pinheiro, eu vou colocar uma pincelada aqui no pratinho e com o verde pinheiro, pincel número 6, eu vou fazer as sombras. Olha que aqui tem um pescocinho do boneco, tá? Não preencha tudo. Essa sombra com verde pinheiro, eu vou começar aqui, ó, embaixo da carinha. Nesse cantinho aqui vai ficar assim mais escurinho. Carrego de tinta mais um pouquinho, do outro lado a mesma coisa. Você viu que tem que colocar pouca tinta, porque o verde pinheiro faz uma sombra boa no vermelho, mas fica bem escuro. Se você colocar muita tinta, você vai ter um espaço de vermelho muito escuro. Cada vez eu pego mais um pouquinho. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, essa perna do laço. Essa perna tá por baixo daquele lado ali. Então, aqui vai ficar escurinho também. Vou descer um pouco esse escuro aqui, limpando o pincel. Agora, a gente tem, aqui tem o nó, e embaixo do nó também escurinho. Aí, eu tenho 2 linhas. Essa primeira linha, eu vou passar a tinta bem em cima e vou esfumar pra direita. Esse daqui, ó, o outro risco, outra linha, passei o risco bem em cima e vou esfumar pra esquerda. Isso. Já sujei aqui embaixo um pouquinho, mas depois a gente conserta isso. Aqui, ó, na ponta, eu vou pôr um pouquinho também, só um pouquinho. Agora, esse lado aqui, tá vendo esse fundinho? Aqui tem o outro fundinho, 2 fundinhos. Eu vou fazer isso aqui, ó, venho limpando o pincel. Tá vendo? Vai ficar assim mais escurinho aqui, bem na curvinha. Mais um pouquinho. Aqui eu tenho o nó, atrás do nó fica escurinho. Aí eu tenho aqui uma linha e eu vou esfumar pra cima, mas com o pincel assim, não pode fazer assim. Depois a outra linha e eu vou esfumar para baixo. Agora, voltamos nessa perna aqui do laço. Tá embaixo da dobra aqui, né? Ponho a tinta na linha, dou uma esfumada. Depois eu tenho aqui um risco. Eu vou colocar a tinta bem em cima do risco e vou dar uma esfumada pra cima. Ficou bem escuro, ó, porque aqui eu esfumei pra baixo e aqui eu esfumei pra cima. Agora eu tenho aqui embaixo um outro risco. Coloco tinta e vou esfumar para baixo. Vou fazer aqui um pouquinho de escurinho, porque borrei um pouquinho ali também. Assim. Vou colocar aqui, ó, nesse ladinho, um pouquinho também de sombra, nessa ponta ali. E agora aqui, o laço, a dobradura aqui da fita tá por trás do nó. Então, eu já deixo aqui escuro, mais um pouquinho de tinta. Esse risco, vou esfumar pra cima e esse risco, eu vou esfumar pra baixo. Aqui, eu tenho um fundinho que eu vou deixar mais escurinho também. Venho sumindo, não precisava nem ter encontrado ali.
Vou tirar um pouquinho, vou voltar com o vermelho vivo, ele vai ajudar a equilibrar. Ele não tira totalmente, mas ó, sumiu já um pouco daquele escuro muito forte, porque aqui eu coloquei muita tinta. Pronto, já tirei um pouco. E agora aqui eu tenho o nó, que tem uma linhazinha assim meio tortinha. Eu só vou colocar em cima do risco e vou dar uma esfumada pro lado da esquerda. Agora eu vou pegar o meu pincel número 2 e o verde pistache. E vou fazer assim, eu vou carregar o pincel, eu gosto muito desse laço com sombra de verde. Carreguei o pincel, eu vou usar a largura do pincel. Primeiro aqui, nós temos 3 espaços. Então, aqui eu vou trabalhar assim, ó, fiz uma linha, daí mais uma, daí mais uma e mais uma. Agora, nesse espaço aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Isso vai fazer o movimento, a linha tá aqui, então tem que ter um pouquinho. Aqui vai aparecer só um tico. Aqui, ó. Aqui até um nada ali. Aqui eu tenho um fundinho, então eu vou pegar aqui e vai ser assim, ó. Aqui a gente teve uma dobra, ó. Não vou arrumar, vai ficar assim, do jeito que eu coloquei. Aqui nessa parte da dobra, eu vou colocar assim, ó, como se eu tivesse 2 espaços. Aqui você viu que eu tenho 3 espaços de novo. Então, nessa área aqui é a área que fica alto. Então, a gente vou trabalhar assim, nesse movimento. Até aqui. Daí, agora essa daqui, aqui onde tá escuro, ficou baixo. Então, pense na linha, ó. Pego de lá e venho pra cá, que nem precisa aparecer mais. E aqui só um pouquinho. Depois, eu tenho esse espaço aqui. Vai ficar mais claro aqui. E aqui, esse seria aqui, ó, pontinha, que seria esse. Depois eu tenho um outro aqui, que seria esse. O terceiro, que seria esse. Assim, ó. Olha que só uma pincelada já faz o movimento, né? Que legal. Esse daqui é o gordo. É esse daqui, ele tá pra cima. Então, eu vou começar aqui do cantinho, ó, fazendo esse movimento. Evita entrar em cima do escuro, tá? Procura ficar com a pincelada bem em cima do claro. Ó, aqui eu já termino a pincelada, aqui eu já termino a pincelada. Aqui, vou pôr daqui pra lá, porque aqui tá mais claro. Assim, assim e assim. Só uma sujeirinha ali. E aqui... esse aqui tá altinho também, então vou fazer assim, ó. Mas é só um ponto de luz aqui que a gente enxerga. E agora esse, da mesma forma daquele, essa área aqui, ó, ficou mais larga, tá? Então, eu vou começar bem daqui, quase na linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu tenho aqui um espaço que... eu vou ter que colocar um pouquinho também, só sujeirinha. Agora, aqui eu tenho uma parte mais clara. Então, eu vou começar desse lado. Se aqui eu fiz assim, aí fez a curva e fez assim. Ó, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto aqui pequenininho. Você viu que nem precisa ficar arrumando muito. Se a sua pincelada foi... certeira, ele vai fazer todo esse movimento. Esse botãozinho aqui, eu já vou preencher ele com o sépia. E eu vou colocar um contorninho de branco e 2 pontinhos de branco. Agora eu vou preencher a carinha ali com o branco puro. Se você, se ficou fraquinho o teu risco, faz assim, ó, volta com o lápis
e deixa bem fortinho. Porque você vai preencher com o branco, vai aparecer todos os risquinhos, você não vai ter dificuldade. Aqui no meio e a cenoura eu não vou preencher, tá? Vou preencher agora só mesmo a área branca. Já preenchi, agora eu vou pegar um pouquinho do vermelho vivo. É muito pouquinho, vou tirar o excesso ainda aqui no prato. E vou fazer, tá vendo aqui, ó, onde terminou a boquinha? Eu vou fazer uma bochecha, assim, redondinho. Você põe o pincel e vai crescendo. Ó, ficou bem cor de rosinha. Tá, agora, ainda com o pratinho, eu vou pegar um pouquinho do cinza chumbo. Eu ainda tô com o pincel número 2. Eu vou começar bem aqui no meio, entre os olhos, tem uma sombra, que é a sombra do chapéu. Aqui fica mais escuro, ó. Aí, à medida que vem pro ladinho, você vai deixar uma sombra também. No cantinho, aqui, ó, no cantinho. Aí, vem puxando essa sombra para baixo, pro lado embaixo do chapéu, limpando o teu pincel. Você viu que ele vai ficar com uma sombra aqui nesse contorno. Agora, aqui, ó, bem no pescocinho, eu tenho também uma sombra de todos os lados. O espaço é bem pequeno. Então, ó, coloquei ali a minha sombra, quase cobri tudo. Vou lavar meu pincel e vou voltar com um pouquinho do branco. Primeiro aqui, ó, bem no meio. Segundo, eu vou refazer a linha da carinha da cabeça aqui, ó. Pronto. Limpando o pincel. Tá vendo que tem o olho? Aí tem um risquinho. Então, aqui nesse risquinho, atrás do olho, você vai fazer, é como se fosse um triângulo, com um pouquinho de sombra. Ó, vai atrás do olho e em cima daquela linha, daquele risco. Aí dá uma esfumadinha, assim. Depois a gente pode até voltar com um pouquinho do branco aqui, arrumando a linha pro lado de baixo. E agora a cenoura. Eu não vou usar a cor cenoura, eu vou usar o amarelo ouro. Eu vou preencher com o pincel número 2. E agora eu vou pegar o pincel número 0. Eu vou usar um pouquinho do púrpura. Tirei o excesso lá no pratinho e vou colocar uma linha aqui embaixo. Vou subir fazendo esse movimento assim, arredondadinho. Tô pegando no pratinho ali, ó, só um pouquinho. A linha de baixo fica mais preenchidinha. Daí você vai puxando até aqui na pontinha. E um acabamento bem pequeno ainda em cima desse púrpura com o sépia. Mas daí nem é um contorno, tá? São pequenos pontos mesmo. É uma segunda sombra. Agora, do lado de cima, eu vou colocar uma luz, assim, ó, com um pouquinho do branco. Não precisa ser um contorno, você pode colocar e pode dar uma esfumadinha, uma puxadinha. O espaço é tão pequeno, se você perceber que tá preenchendo muito, você volta com amarelo ouro. Prontinha a cenoura, a boca. Eu vou usar o cinza chumbo e vou fazer, aqui tem um V e aqui tem aqueles tracinhos. Prontinho.
O olho tem uma parte branca, que já tá preenchida. Eu tenho uma parte colorida, que eu vou preencher agora com o azul cobalto. A parte colorida é a segunda. Lembrando que o olho vai sempre ser igual. Aí, preenchi o azul, eu vou só tirar o excesso de tinta e vou colocar já uma pincelada de branco aqui, ó, bem no meio desse azul, e vou puxando, fazendo esse movimento. Ele vai dar uma boa clareada. Um pouquinho mais ali. Tá, agora eu lavo o pincel, porque eu vou pegar o preto, e o preto vai preencher aqui, ó, a bolinha do outro. E agora eu vou puxar com esse preto aqui, ó, vou puxar aquela linha. Eu tô enxergando o risco que eu tinha feito. E depois eu preenchi de branco quando tava fazendo a carinha. Aqui essa parte azul, entre azul e branco, eu vou fazer uma linha também. Ó, aí aqui entre azul e branco, uma linha mais fina. Lavo meu pincel, pego um pouquinho do preto e vou fazer aqui, ó, os cílios. 4 pra cá e 4 pra lá. Bom, o primeiro aqui ficou meio grosso, tá vendo? O que que eu vou fazer? Eu vou lavar o meu pincel, eu vou pegar um pouquinho do branco e vou colocar aqui, ó, diminuindo ele. Olha lá o recurso. Aqui a gente tem um cinza mesmo, então não tem problema nenhum. Agora eu tenho um pontinho de branco aqui, ó, no preto, no cantinho de cima, que é para onde ele tá olhando. E vou colocar um pontinho aqui também, ó, vou colocar 2 pontinhos aqui na parte azul, aqui embaixo, assim. Agora nós vamos para o chapéu. E eu vou preencher usando o pincel número 6, usando azul cobalto e preto juntos no pincel. Até essa área aqui, ó, vou deixar um pouquinho mais azul. Aí eu vou pegando os dois juntos e vou preencher toda essa área, aqui e aqui. Olha, já preenchi. Agora eu vou fazer a fita com o vermelho vivo. Eu vou preencher também. Lavei meu pincel, acabei de preencher aqui. Então, essa tinta aqui ainda tá úmida, ó. Tô sujando o pincel aqui e vou fazer bem no meio aqui uma linha e aqui um pouquinho de sombra. Você viu que foi pouquíssima tinta que eu usei. Agora eu vou preencher estas folhinhas aqui com o verde pinheiro. Aqui eu tenho 3 bolinhas e 3 folhinhas. Vou preencher as 3 folhinhas. Preenchido, eu vou pegar o verde pistache com o pincel 0 e vou fazer aqui, ó, a linha do meio. Vou fazer um contorno. E assim, ó, vou fazer 2 para cada lado, 2 risquinhos desse. Você viu que eu não deixei aquele contorno muito fininho. Eu deixei assim para aparecer mesmo. E a terceira. Prontinho. Agora eu vou preencher as bolinhas. Eu vou usar o vermelho vivo aqui dentro. Pronto, preenchido aqui também. Agora eu vou fazer um contorno. Vou fazer o contorno delas com o verde pinheiro. Eu tava pensando aqui que esse risco, ele vai para você no A4
Mas se você tirar ele um pouquinho menor, dá pra fazer numa toalha. Acho que vai ficar bem bonitinho. As bolinhas, um pontinho branco em cada uma. E agora eu vou preencher aquela parte de cima com o pincel número 2 e eu vou preencher com o branco. Vou pegando o pincel assim, ó, cheinho, gordinho de tinta. Eu aperto aqui, bem no lugar onde tá o escorrido. Não é preciso ficar assim desenhadinho, tá? Pode ficar meio tortinho. Isso aqui é só uma marcação mesmo, porque não vai escorrer todo mundo igual. Ó, vai colocando a tinta assim. Se sair um pouquinho e entrar em cima do preto com azul, não tem problema. Só não pode ficar assim aquela transparência. Aí, finalizei aqui a parte escorrida. Agora eu vou preencher o restante. Meu pincel tá sujinho de branco. Ó, sujei aqui nesse preto com azul que eu tinha. E ele ficou meio acinzentado. E eu vou passar aqui. Acho que não deu, tem que pôr mais. Peguei o cinza chumbo. Só umas pinceladinhas aqui em cima. Não deixe reto. Isso. Agora eu vou pegar o branco assim, ó, de um lado só. Esse lado não tem tinta, esse lado tem tinta. Eu ponho esse lado pra cima e eu venho colocando aqui, ó, na beira do chapéu. Aqui ainda tá bem molhado, mas eu vou conseguir pôr. É uma neve que tem aqui na beiradinha. Se você esperar secar, acho que vai ser melhor o resultado. É na beiradinha, mas tem que ficar uma linha de preto ali para poder diferenciar da cara do boneco, tá? Então não pode colocar muito na borda. Ó, vai ficar assim. Bom, agora está faltando o glitter. Eu vou colocar o glitter dimensional relevo ouro. Vou aplicar direto com o próprio bico. Nas folhas eu gosto de pôr aqui, ó, nessas partes escuras. E aqui não é preciso aquele contorno rígido, mas eu dou uma sujadinha assim, ó, passo um pouquinho do glitter. Nas bolinhas eu vou contornar. Aqui na carinha dele eu não vou colocar. Eu só vou colocar aqui, ó, nessa parte do centro, nas folhinhas, nas bolinhas e aqui na fita. Contorno do chapéu também. No laço eu vou pôr aqui, ó, nas áreas escuras. Tá vendo a área de sombra? Todo lugar que a gente colocou sombra, eu vou fazer uma linha com o glitter. E aqui no contorno de fora também. Aqui eu não vou colocar, porque aqui tá por baixo da carinha. Trabalho concluído. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Aquelas pessoas que têm me apoiado financeiramente, eu agradeço. E agora, até o próximo vídeo, que será amanhã.